queridos amigos, prazer imenso estar aqui com vocês nessa oportunidade, palestrando nesse evento tão importante e inovador como é o Pensar Contabilidade. Eu me chamo Samir Neme, sou contador, advogado, administrador de empresas, hoje presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado do Rio de Janeiro e também acumulando a função de vogal da Junta Comercial aqui do Estado do Rio de Janeiro. O convite que recebi foi para que a gente pudesse discorrer sobre um tema importante hoje em dia, que são todos esses paradigmas que têm se confrontado com a profissão contábil nesse momento. E aí trago para vocês uma apresentação para que a gente possa desenvolver esse tema em conjunto. Eu vou projetar aqui na tela para vocês. A gente vai falar sobre a profissão contábil no cenário pós-pandemia, né? E a quebra de paradigmas que a gente vai ter que enfrentar nesse primeiro momento. É importante a gente fazer uma contextualização primeiro, né, de como a gente se encontra nesse momento. No meio da pandemia, a gente tem sinalizado uma previsão de encolhimento do PIB brasileiro em até 7% em 2020. Isso é um impacto gigantesco para a economia, para a condição de vida das pessoas, para a atividade de empreender no Brasil. Os economistas eles apontam como a mais grave crise da história recente da humanidade. Então, a gente precisa se reinventar para poder confrontar tudo isso que está sendo colocado à mesa para a gente. A gente tem uma dificuldade muito grande na demanda, em virtude do isolamento, dos decretos de isolamento social que cerceiam o trânsito das pessoas. E a gente tem uma dificuldade muito grande também na oferta, quando a gente tem, da mesma forma, os decretos de isolamento afetando a produção, né, do mundo inteiro. Isso se assevera, se agrava muito quando a gente diz que as empresas no Brasil hoje elas têm pouca inserção em ambiente virtual. Aqui no Rio de Janeiro, sou conselheiro também do Sebrae, a gente fez uma pesquisa que 70% das empresas não têm presença virtual, ou seja, não tem nenhuma atividade virtual, não tem redes sociais, não tem vendas online. E isso é um desafio muito grande, é um prejuízo muito grande para essas empresas que não tiveram a oportunidade de usar isso como um equilíbrio na atividade econômica, na manutenção do faturamento. E aí, efetivamente, aparecem os grandes desafios. Num tempo mínimo, é preciso estabelecer esse tipo de canal de venda, de canal de relacionamento, para que a gente possa minimamente sobreviver enquanto empresa nesse cenário. E aí a gente precisa começar a contextualizar esse cenário pós-pandemia, né? A gente não vai ter mais o ambiente de negócios que a gente tinha antes, mas a gente consegue, minimamente, né, observando o que de positivo essa pandemia pode trazer, incorporar esses novos formatos de gestão para que a gente seja mais eficiente e mais eficaz nesse novo modelo, nesse novo normal. E aí, o que a gente pode entender nesse sentido? A pandemia não nos deu a oportunidade de escolha, né? Nos foi imposta. Então, a gente precisou se lançar de cabeça numa série de vertentes diferentes que antes o medo nos impedia. Quem já não pensou em promover o trabalho remoto, implantar o home office nos seus negócios e tinha medo de como isso poderia fluir? Quem já não pensou em flexibilizar os horários dos seus funcionários para que você tenha uma qualidade de vida melhor, tirando os seus funcionários do horário de rush, do horário do fluxo grande de movimentação das pessoas?
Quem já não pensou em promover a redução do seu quadro de colaboradores, trazendo todas essas tecnologias, né? Quem não pensou em ter a terceirização como uma oportunidade de se relacionar com esse custo de mão de obra? Então, a gente precisa, nesse momento, entender o que a pandemia de verdade traz de oportunidades para a gente poder receber isso de maneira melhor. A gente já tem oportunidade de conversando com empresários e empresários contábeis também. Muitos deles já sinalizam a absorção do home office, a redução do ambiente de trabalho, com a devolução de salas, com a diminuição do custo de aluguel, com a diminuição do custo de condomínio. Então, isso é muito importante para você reestruturar o seu negócio, né? Então, quem melhor se relacionar com essa situação toda vai ter uma capacidade de evoluir muito melhor do que antes da pandemia. São estabelecidas novas relações sociais, né? A gente tem aí os aplicativos, todos esses softwares que nos aproximam, apesar da gente ter um distanciamento físico, a gente tem a possibilidade de todas essas ferramentas de nos aproximar, e a gente acaba ganhando muito mais produtividade, né? As redes sociais ganham muito mais forças porque são um canal de relacionamento, um canal importante, de vendas também, né? E agora todo mundo forçado a essa aproximação via redes sociais, acabam perdendo o medo e aí se conectando. A gente tem hoje, por exemplo, muito mais pessoas de idade se relacionando com essas funcionalidades, com as redes sociais e tudo mais. E os novos usos para a tecnologia. A tecnologia ela vem, na minha visão, em fortalecer a execução da profissão, em dar um novo panorama de trabalho do profissional da contabilidade. Importante a gente contextualizar a evolução da profissão. Tudo que acontece na sociedade impacta, logicamente, a contabilidade como uma ciência mutável, né? As relações patrimoniais, as relações negociais, todas elas precisam ser refletidas em relatórios, em dados, e aí a contabilidade tem essa capacidade, essa percepção. A contabilidade é uma ferramenta de controle e transparência que auxilia enormemente na gestão dos negócios, das empresas, das entidades. E o contador é o profissional responsável por emitir esses relatórios, por fornecer informação de qualidade, de maneira útil e tempestiva, para que possa, de verdade, embasar as empresas, a administração dos negócios, numa melhor tomada de decisão. A gente sabe que a burocracia é um grande problema, né? O custo Brasil é algo que está posto à mesa durante décadas. Uma empresa no Brasil gasta, em média, 1.501 horas para lidar com a burocracia, com a apuração dos impostos, com a entrega das obrigações principais e acessórias. Isso, na verdade, representa para o país menos produtividade, representa para o país mais desperdício, representa para o nosso país menos competitividade, porque outros países vizinhos aqui, eles têm custos, às vezes, 10 vezes menor do que o Brasil tem para administrar a burocracia. E quanto mais burocracia, menos contabilidade. Então, acho que a gente agora está num panorama muito mais positivo. A gente tem possibilidades colocadas à mesa muito mais favoráveis ao retorno da contabilidade, à sua essência e a valorização e o reconhecimento muito mais próximos do que a gente imaginava. A evolução da profissão contábil hoje prescinde a tecnologia. E aí, como é que a gente pode entender nesse sentido?
A tecnologia ela traz uma renovação da profissão contábil quando retira do ambiente de relação diária, da rotina do contador, as atividades repetitivas, quando consegue informatizar a entrega das obrigações acessórias. Isso, durante muito tempo, foi a atividade principal do contador, porque a quantidade de obrigações acessórias e as multas que são impostas à atividade contábil tornaram as obrigações como atividades principais, como trabalho principal do contador, né? Quem não já escutou aquela máxima em que a gente recebe do cliente para trabalhar para o governo, né? Que a gente não consegue valorização social porque a gente recebe o honorário do cliente, mas a gente não entrega diretamente nada para ele. O tempo do contador é todo tomado no atendimento às obrigações que o fisco, que o governo impõe aos negócios, né? Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. E aí, a essência da profissão fica em segundo plano. Infelizmente, o empresário ele fica extremamente prejudicado pela ausência do que o contador pode oferecer para a sociedade nesse sentido, né? E aí a pandemia, com toda essa colocação de novas legislações, entre decretos, medidas provisórias, né, leis, mostrou que a administração dessa legislação é própria do contador, é feita pelo profissional da contabilidade. A gente nesse momento está tendo que ler, entender, orientar e aplicar. E tudo isso tem trazido para o empresário a percepção de valor, né, do profissional. A gente hoje consegue comprovar para o empresário como o trabalho que a gente desenvolve nesse campo específico que a gente está discutindo aqui, um resultado positivo para as empresas. E aí, quando você consegue, de verdade, levar resultado para o teu cliente, a percepção de valor da tua existência é muito maior, né? Então, você é mais valorizado, é mais reconhecido, é mais convocado, né? Você ganha mais confiança do seu cliente. E aí você começa a mostrar como você é essencial para o negócio dele. Então, a gente aparece aí muito mais forte o quê? A contabilidade consultiva. A contabilidade como ferramenta de verdade para que a gente possa prestar uma melhor consultoria e a gente possa impactar os negócios de uma maneira melhor. E aí a gente precisa se assenhorar disso tudo, tomar as rédeas disso, para poder tornar o mercado contábil mais promissor. E aí, de que forma eu consigo ver isso? Quando você consegue agregar para a atividade contábil uma série de outras ofertas de produtos e serviços, né? A contabilidade gerencial, desde sempre, né? Muito menos agora voltada pela administração da burocracia e muito mais pela orientação e consultoria dos seus clientes. A gente começa a ver como um cenário extremamente positivo a gestão financeira do seu cliente. E aí o BPO financeiro é um grande produto que você pode oferecer. No Rio de Janeiro, aqui, eu criei a comissão de BPO financeiro como uma forma de você discutir e implementar isso na realidade das empresas contábeis, como mais um nicho de mercado, como mais uma fonte de receita. A gente também está discutindo muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a importância da revisão desses processos, para que a gente tenha resguardado as nossas empresas e as empresas dos nossos clientes de multas, de riscos. A gente também consegue ver, aqui no Rio de Janeiro, com a criação da Comissão de Contabilidade Condominial, um outro universo de atuação do profissional da contabilidade. Hoje a gente vê prestação de contas, auditorias de condomínios sendo realizadas por corretores, por advogados, e isso a gente precisa garantir a prerrogativa, a reserva de mercado para o profissional da contabilidade. Só no estado do Rio de Janeiro a gente está falando de 7.000 imobiliárias,
Então, são 7.000 postos de trabalho que podem ser abertos em favor do profissional da contabilidade. O brasileiro hoje ele é muito mais propenso ao investimento em bolsa, por exemplo, e a gente vê isso como um grande nicho de mercado também, a partir do momento que a gente começa a prestar consultoria e trabalhar nessa seara. Então, é algo que a gente vê como muito positivo também. E a gente tem a auditoria e o compliance já como ferramentas consolidadas para a profissão contábil e que hoje são muito mais demandadas, são uma necessidade verdadeira para os negócios. E cada vez mais as empresas elas assumem essa responsabilidade, convocando os profissionais da contabilidade, do corpo funcional ou contratando empresas que podem atuar em favor das empresas nesse sentido. E aí, a partir desse momento, a gente entende que o contador ele precisa ter múltiplas habilidades para que ele possa, de verdade, ser bem-sucedido nesse encaminhamento, né? No mercado de trabalho, no empreender do seu negócio. O profissional da contabilidade ele precisa ter uma capacidade analítica com muito mais velocidade, com muito mais amplitude, para que ele possa, de verdade, apresentar um leque de opções aos seus clientes num curto espaço de tempo. E aí a gente lembra da máxima de que tempo é dinheiro. É importantíssimo a gente ter o tempo certo de resposta para o cliente, para que ele possa absorver o nosso conhecimento e aplicá-lo em benefício do seu negócio. A gente vê que a educação continuada é algo que a gente não pode mais prescindir, é obrigatório para quem quer estar na vanguarda da sua atuação profissional. A gente precisa estar 100% atualizado sobre todas as legislações que impactam o cliente. E aí a gente começa também a pensar na possibilidade de tornar real a segmentação, né, de carteira, a especialização no trabalho, isso é muito importante. A gente precisa entender que quanto mais especializado a gente for num segmento de atuação, mais capacidade de arregimentar clientes, de captar clientes a gente vai ter. A gente precisa ter muito mais pensamento crítico, muito mais criatividade para poder conceber essas vertentes de trabalho que a gente pode trazer para o nosso negócio. A gente tem que ter uma habilidade muito grande em gerir pessoas. Eu acho que essa é a grande habilidade de um grande gestor. A gente conseguir incentivar os nossos funcionários, cativar os nossos funcionários, as pessoas que contribuem com o nosso negócio, para que a gente monte de verdade uma equipe, né? A gente não tem um grupo, a gente tem uma equipe imbuída no propósito final, que é entregar alta performance para o nosso cliente. A gente precisa ter habilidade na negociação, e aí negociação no sentido de ter capacidade de venda, habilidade em se relacionar com o cliente, para poder incluir o seu negócio no máximo de possibilidades que o cliente possa nos absorver. A gente tem que aprender a fazer a gestão de conflitos, né? Quanto mais relacionamentos a gente tem, mais possibilidade de conflitos a gente tem, de dificuldades de relacionamentos, e aí a gente precisa estar capacitado em dirimir essas dificuldades para que a gente faça a retenção do cliente, a manutenção do cliente com a gente. A gente sabe que a atividade contábil é uma atividade que goza de confiabilidade das pessoas. Muito dificilmente, se você tem uma boa relação com o seu cliente, ele te abandona. Por mais que algumas dificuldades momentâneas na rotina aconteçam, a confiança é que mantém esse relacionamento, essa conexão estabelecida. A gente precisa ter flexibilidade cognitiva, a gente precisa ter inteligência emocional para poder, às vezes, se confrontar em algumas situações, né? A frieza, a tranquilidade para poder administrar certas situações que são próprias da atividade. A gente tem que ter um conhecimento global, a gente tem que conhecer de tudo estar atualizado, mas a gente precisa ter um foco na especialização. A gente precisa conhecer e conjugar
novas tecnologias, isso eu acho que é primordial para o futuro da profissão, né? Eu tenho amigos, donos de escritórios de contabilidade, a gente está incentivando as pessoas, os empresários contábeis nesse sentido, a conjugar tecnologias, né? Escritórios aí com mais de 25 sistemas e softwares conjugados para poder entregar para o seu cliente o melhor possível, no melhor tempo possível, com a melhor qualidade possível. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter a habilidade de ampliar o volume de conhecimento diário. Isso é algo importante para você estar sempre à frente na orientação e no conhecimento. E aqui no Rio de Janeiro, isso eu trouxe para a gestão do CRC, ele assumiu um papel que, na verdade, não é um papel que se espera do contador, não. Geralmente, as consultorias jurídicas que o fazem, que é exatamente ler, né, a legislação diariamente. Aqui no CRC do Rio de Janeiro, a gente faz a leitura dos diários oficiais do município, da capital, do Estado e da União. A gente entende o que aquela legislação traz de impacto, tanto para a profissão contábil quanto para a necessidade do cliente, e a gente faz a leitura e a aplicação disso em favor deles, quando a gente cria postagens, cards com informações que desmistificam, facilitam o entendimento dessa legislação, e a gente coloca isso em favor dos nossos profissionais e, consequentemente, em favor dos nossos clientes. A gente precisa entender que a comunicação ela é imprescindível. A gente precisa criar uma conexão com o cliente quando a gente está conversando com ele. E aí o profissional ele tem que ter a habilidade de passear por essa comunicação, pela forma de comunicação. O que eu quero dizer é que quando você tem um cliente que tem um conhecimento alto, uma pessoa estudada, com pós-graduação, com mestrado, você precisa elevar o seu nível de comunicação para ele ter o espelhamento ali com você. Quando você tem um cliente com menos instrução, um cliente mais simples, você também tem que saber baixar o seu nível de comunicação para ele sentir ali uma conexão, uma identidade. Então, isso é uma habilidade que eu reputo como extremamente importante para a gente se fortalecer como profissional nesse momento novo, pós-pandemia. E aí a figura do contador, nesse sentido, ela precisa também ser reestruturada, né? Para que ele seja muito mais senhor da sua importância para o desenvolvimento dos negócios. Todos os profissionais da contabilidade precisam entender a relevância do papel que eles têm para a sociedade. Especificamente, uma amplitude muito maior no desenvolvimento dos negócios. Como a gente pode ser uma ferramenta importantíssima no encaminhamento da gestão das empresas. A gente tem que entender que o contador hoje ele é o principal consultor das empresas. Quantas das vezes vocês, empresários contábeis, não se viram dando orientação, prestando consultoria numa área que nem é nossa, né? Emprestando o ombro para ser um psicólogo, né? Então, eu acho que é muito isso, a gente criar a conexão e mostrar que, sim, o profissional da contabilidade ele tem capacidade de se tornar o braço direito de qualquer empresário, né? O profissional que mais reputa confiabilidade no auxílio à gestão das empresas, né? E ontem eu estava podendo participar de uma discussão, e nessa discussão a gente dizia que a maior dificuldade que o empresário tem é de ter alguém que ouça ele, né? Porque às vezes ele não tem um sócio, às vezes ele não quer conversar com o funcionário por uma reserva própria, às vezes ele não quer conversar com a esposa, nem com o marido, nem com o parceiro, porque ele não quer trazer para dentro do relacionamento dele um desgaste que ele está sofrendo em âmbito empresarial. E aí o contador ele pode muito bem fazer esse papel, né? Ele precisa, o profissional da contabilidade, ele precisa ser muito mais tecnológico e ele tem que ter um foco muito maior na entrega para o cliente, não
não no que ele faz para poder preservar o cliente dele do impacto negativo, mas sim no quanto ele pode gerar valor. Né? Esse usuário, ele pode ser usuário de ferramentas, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, para reuniões virtuais, né? Ele pode usar ferramentas para poder promover o seu marketing pessoal, e aí a importância, a forma com que você se apresenta com o cliente, gera uma percepção muito melhor ou muito pior da pessoa que você é. Então, o marketing pessoal é algo muito importante, e sempre prestando atenção no resultado, na percepção que o cliente tem de você. Né? Isso é muito importante. E aí eu preciso aproveitar essa oportunidade com vocês aqui para poder pontuar o papel que o CRC desenvolve nesse cenário. O CRC, ele é uma autarquia federal criada por um decreto-lei que tem obrigação precípua de fiscalizar o exercício profissional em defesa da sociedade, registrar esses profissionais para poder controlar esse exercício profissional e desenvolver esses profissionais como um sentimento de uma fiscalização preventiva. Então, é extremamente importante que a gente consiga entender qual é a atribuição do conselho. Muita gente tem dificuldade nisso, entendendo que os conselhos de contabilidade têm obrigação de defesa profissional. E não tem. Essa atribuição ela é propriamente dos sindicatos e das associações. Mas e aí? Como é que a gente consegue criar uma conexão maior com a categoria se não for assumindo a defesa dessa profissão? E é aí que a proposta do CRC-RJ aparece nessa nova gestão, iniciada agora no início de 2020. A gente entende que esse relacionamento que o CRC tem com a categoria, ele precisa ser ampliado. Né? E assim a gente tem conseguido conduzir aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? A gente tem a fiscalização fortalecida, com foco no combate ao exercício ilegal da profissão. Quando a gente combate o exercício ilegal, a gente resguarda o bom exercício, a gente regula a atividade, a gente expurga a concorrência desleal. Aquele que não tem registro, ele não paga o conselho, ele não responde e nem respeita a legislação do exercício profissional. Então, ele acaba não exercendo com regularidade, ele tendo um custo muito menor de execução e cobrando muito menos por isso. Então, a gente acredita que o trabalho forte da fiscalização vai prestigiar os bons profissionais e as boas empresas contábeis. A gente tem que incentivar o registro com ações positivas, com as demonstrações dos benefícios que o conselho pode oferecer para os seus profissionais. Né? Não é só a obrigatoriedade do registro, que é importante, porque só está habilitado e regular para o exercício profissional quem tem registro no conselho, né? Mas a gente precisa mostrar, além disso, né? Quais são os benefícios, sim, que essa entidade, que hoje eu tenho o prazer de presidir, pode levar para os seus profissionais. O maior deles, a educação continuada, e aí nesse momento da pandemia, completamente reformulada para a educação à distância, cursos online, mas ao vivo, lives de todos os dias, às vezes mais de uma por dia, tentando abrir a mente do profissional, a gente tentando proporcionar para ele uma visão mais ampla, uma percepção de novos mercados. Isso tem sido muito gratificante, esse retorno que a gente tem recebido. A gente tem a proposta de evento online com uma programação diferenciada que aborde as habilidades que o profissional tem e as temáticas para o público. Isso já estruturado. A gente tem que incorporar essa nova ferramenta, né? Esse ambiente virtual que a gente está aqui se valendo, ele aproxima as pessoas, né? Então, você, às vezes, com um evento presencial, você tem a dificuldade de reunir as pessoas por causa do trânsito, do custo de uma viagem, do custo de uma hospedagem para que você esteja próximo do local onde o evento está sendo realizado. E num evento online como a gente está fazendo aqui, isso não existe, né? Então,
Isso tem traz um ganho de escala gigantesco. E a gente tem também o CRCRJ intervindo junto a entidades governamentais, junto a atores da sociedade, para pleitear melhores condições de trabalho, melhores relacionamentos entre essas entidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente é muito bem relacionado com o SEBRAE, com o SENAC, com o SESC, com a Federação do Comércio, com as associações comerciais. Eu acho que esse relacionamento, essa criação de pontes é que vão nos fortalecer, que vai melhorar a percepção que a sociedade tem do trabalho que a gente desenvolve. Isso a gente tem assumido com grande responsabilidade e nesse primeiro semestre entregou com muita qualidade. A gente tem que ter, o CRC assumiu essa responsabilidade de ter uma comunicação mais próxima, mais assertiva, mais rápida, né? A gente assumiu a responsabilidade de usar as redes sociais como um canal de comunicação com a sociedade. Então, a gente acompanha todas as intervenções que as pessoas têm com as nossas redes sociais. Ninguém entra em contato com o CRC pelas redes sociais sem receber uma resposta personalizada, objetiva e à altura. Isso é um pouquinho do que eu falei no início, né? A informação que a gente leva em primeira mão, com essas postagens que a gente faz nas redes sociais, sempre, em todas elas, atentando à importância de se consultar um profissional da contabilidade, que é o profissional mais habilitado e mais capacitado para levar a informação e levar facilidades no desenvolvimento da gestão. Aqui no Rio de Janeiro, a gente trouxe para perto todas as empresas profissionais que têm essa veia social, esse cunho de dividir o conhecimento para fortalecer a todos. Realizamos aqui workshops com o Roberto Dias Duarte sobre gestão de relacionamento com clientes, com o Edilson Júnior sobre gestão financeira, sobre como você se comportar ao público com a escola de palestrantes. A gente teve aqui a consultoria gratuita em marketing digital, a agência Mais Resultado, uma agência de publicidade, destinou parte do seu tempo para atender gratuitamente os profissionais da contabilidade registrados aqui no Rio de Janeiro. A gente entende que a valorização vai acontecer fortemente com relacionamento. Isso acontece propriamente na nossa relação profissional. Quando você se relaciona melhor, você consegue trazer mais resultado, mais clientes para o seu negócio. E nós aqui do CRC do Rio de Janeiro entendemos igual. Quanto mais relacionamento a gente cria, mais visibilidade a gente traz, mais valorização a gente consegue atingir, mais reconhecimento a gente recebe. E isso tem sido feito. E também as campanhas institucionais de valorização profissional. Já fizemos várias desde o início da gestão e eu acho que é a manutenção recorrente dessas campanhas que vão fazer com que o profissional se sinta fortalecido de fazer o encaminhamento da sua atuação profissional para a sociedade com menos medo, com menos preocupação de como vai ser avaliado. E isso a gente ganha com confiança e o CRC está aqui para apoiar, para fazer com que a gente ganhe efetivamente confiança e consiga avançar. E eu trago aqui, para fechar esse momento de interação com vocês, um exemplo de como a gente quer trazer o orgulho da profissão, de como a gente quer demonstrar o reconhecimento e a valorização como possibilidades muito mais próximas do que a gente tinha anteriormente. Esse aqui é um carinho, é um mimo que o CRC do Rio de Janeiro traz para a nossa categoria do Brasil inteiro. Então, eu queria pedir permissão a vocês aqui para poder passar esse vídeo que a gente fez com tanto carinho aqui para a valorização da profissão contábil. 2020, o começo de uma nova década, abalada logo em seus primeiros meses por uma pandemia. A Covid-19
que coloque em risco dia após dia a saúde das pessoas e a saúde das empresas. Essa dualidade, inclusive, nem deveria existir. No estado do Rio de Janeiro, as micro e pequenas empresas, justamente aquelas que ficam mais expostas diante de um cenário de crise econômica, são as grandes responsáveis pelo sustento das famílias. Viver ou sobreviver. Enquanto muitos serviços pararam diante do isolamento social para conter a transmissão do vírus e evitar o colapso do sistema de saúde fluminense, os profissionais da contabilidade não pararam um minuto sequer. Em meio à adaptação a uma nova rotina, buscaram motivação, tempo e conhecimento para entregar o melhor serviço para seus clientes, orientando sobre crédito, prorrogações de prazos, medidas trabalhistas. O trabalho, que sempre foi importante, provou ser essencial. Essa pandemia vai passar. Aos poucos, vamos retomar o convívio social, voltar a abraçar pessoas, reconstruir a rotina, recuperar a economia. E como um arco-íris após a tempestade, os profissionais da contabilidade colherão os frutos do reconhecimento ao seu trabalho. Sim, ela virá. A tão esperada e merecida valorização profissional. CRCRJ, coragem para inovar. É isso, meus amigos. Eu queria deixar aqui uma última mensagem para vocês. Eu acredito cegamente que a valorização e o reconhecimento da nossa profissão, ele não depende nem de um profissional isoladamente, nem de uma entidade isoladamente. Ele depende da comunhão de todos que fazem parte desse exército, né, de profissionais da contabilidade. Então, aqui eu conclamo vocês a participarem da vida das instituições de contabilidade, dos conselhos de contabilidade, das associações de contabilidade, dos sindicatos. Deem um pouquinho do seu tempo para a coletividade. Não sei se todos sabem, mas a presidência do conselho, a atividade de conselheiro de um conselho é uma atividade honorífica. A gente não ganha remuneração nenhuma por isso. A remuneração que a gente recebe é a satisfação de poder estar construindo uma profissão mais forte. Eu deixo aqui para vocês as minhas redes sociais e as redes sociais do Conselho de Contabilidade aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu desejo para vocês sucesso, que vocês sejam bem-sucedidos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e que vocês possam sempre contar com o Samir Neme como profissional da contabilidade e com o Conselho Regional de Contabilidade como um órgão que vai sempre atuar na regulação, no exercício e no fortalecimento da profissão contábil. Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente a realização desse evento, um evento que demonstra uma alta capacidade de agregar valor para as pessoas e para a sociedade, e deixar aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento de verdade a tudo que a gente tem conseguido construir juntos. Um grande abraço a todos vocês, aproveitem o restante da programação e fiquem com Deus. Um grande abraço.